membro da minha tripulação, tudo bem com vocês? Seguinte, vou fazer um vídeo aqui falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, o que foi isso? Só que eu vou contar isso de uma forma diferente. Vocês vão conhecer um camaradinha que viveu nessa época e como é que foi a sua vida. Uma aluna minha, a Isadora, um abraço aí, Isadora. Ela me deu essa ideia, professor Pedro, que tal se você transformar o conteúdo de história na história de um personagem? Pode ser um conto, um romance, uma fofoca. E aí ela me deu essa ideia, eu falei, então eu vou fazer, vamos lá. Essa é uma história fictícia, evidentemente baseada em fatos reais. O relato de Thomas Miller, um camponês, no contexto da Revolução Industrial. O relato de Thomas Miller, um camponês, no contexto da Revolução Industrial. Meu nome é Thomas Miller. Nasci e cresci em uma pequena vila lá no interior da Inglaterra, onde minha família cultivava a terra havia várias gerações. Nossa fazenda era humilde, mas nos dava sustento e dignidade. Porém, tudo mudou quando a rainha Elizabeth e os lords decidiram que nossas terras seriam cercadas para dar lugar às ovelhas e à extração da lã delas. Essa é a tal lei dos cercamentos. Nos arrancou da terra que conhecíamos tão bem, e a fazenda que um dia fora cheia de trigo e cevada transformou-se num imenso pasto de ovelhas. Os meus avós diziam, Miller, isso é isso é uma consequência da Revolução Gloriosa, pois agora esses burgueses, os grandes empresários, essa gente, esses nobres que agora também administram os cercamentos e as indústrias, eles agora estão nos tirando daqui, em parceria com as ideias da Rainha Elizabeth. Sem ter para onde ir, eu, Thomas Miller, juntei o pouco que restava e com a minha esposa e o meu filho William, de apenas 12 anos, nós partimos para a cidade em busca de trabalho. Chegando lá, a realidade bateu à porta de forma bem cruel. Consegui emprego numa indústria têxtil. Pertencia a um burguês que se orgulhava das máquinas modernas que ele tinha lá. E também se orgulhava de todo o lucro que ele tinha cada vez mais. A labuta era dura. Mais de 14 horas diárias sem pausa, num ambiente sufocante e bem barulhento. O salário mal dava para o pão e para o caldo ralo que tínhamos de nos alimentar à noite. Sem outra escolha, levei William para trabalhar comigo. Sim, meu pequeno filho teve que perder a sua infância naquelas engrenagens frias daquela fábrica e isso partiu meu coração. Os anos se passaram e a fábrica fechou. Havia ainda que continuar trabalhando. Então o que eu decidi fazer? Acabei indo trabalhar na extração de carvão e ferro. Os túneis eram escuros e apertados, era muito perigoso. E a morte sempre rondava aqueles que desciam até a mina para extrair esses minérios. A fuligem impregnava a pele e os pulmões não resistiam por muito tempo. Depois disso, achei melhor ver a possibilidade de trabalhar no outro ramo. Um milagre aconteceu. Eu fui contratado para trabalhar nas construções das ferrovias que cortavam a Inglaterra, ligando as fábricas, portos e cidades. O trabalho era altamente exaustivo, mas o orgulho de ver aqueles trilhos avançarem pelo país me dava alento, apesar do salário também baixíssimo. Finalmente, consegui algo melhor. Sim, consegui um emprego que me deu um pouquinho mais de tranquilidade. Olha aqui, até coloquei o chapéu para continuar o vídeo, porque agora eu sou um maquinista do trem. Sim, tornei-me maquinista do trem. Sentir o poder da locomotiva debaixo das minhas mãos dava-me a sensação de controle sobre algo, após tantos anos sendo apenas uma peça de engrenagem desse sistema capitalista industrial. Mas minha jornada não foi só de aceitação, não, pelo contrário. O salário continuava baixíssimo, muitos desafios,
longas jornadas de trabalho, 14, 15 horas. Juntei-me ao movimento chamado ludismo, Ludista, ludismo, com as máquinas que roubavam os poucos empregos que restavam. Nós quebramos teares e destruímos equipamentos que considerávamos os culpados por toda a nossa miséria. O movimento, liderado por trabalhadores como eu, não tinha uma organização central, mas espalhou-se rapidamente. Nós estávamos quebrando todas as indústrias, as máquinas das indústrias. No entanto, as forças do governo inglês logo reagiram com repressão violenta, e muitos companheiros acabaram presos e até mesmo executados. Sim, foram condenados à morte. Quando percebi que destruir máquinas não traria de volta a nossa dignidade e que eu tinha que continuar levando sustento para casa, aderi ao movimento do cartismo. Era uma luta por direitos políticos e sociais. Cartismo, C-A-R-T-I-S-T-A, com demandas como o sufrágio universal. Todos têm o direito de votar. Todos os homens têm o direito de votar. Eleições anuais e salários justos para parlamentares. Queríamos uma voz no parlamento que representasse os trabalhadores. Mas as elites burguesas temiam nossa organização e resistiram ao máximo. Ainda assim, os cartistas fizeram esses documentos e plantaram sementes importantes. E muitos direitos só viriam a ser conquistados mais tarde, infelizmente. Bom, com o tempo, os sindicatos começaram a se fortalecer. E eu, Thomas Miller, passei a integrar um deles. A luta sindical trouxe conquistas importantes, como a redução da jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil. Direitos pelos quais lutei com tanto empenho, pensando no meu filho, William, e em tantas outras crianças que perderam a sua infância naquelas fábricas terríveis. Hoje, com poucos cabelos e o corpo já curvado, apesar da idade jovem, 45 anos, pelo peso de tantas coisas ruins, tanta sobrecarga de trabalho, eu vejo o fim da primeira revolução industrial, aqui por volta da década de 1850. As máquinas estão mais modernas e as cidades mais caóticas, ainda mais desigualdade social. Os trilhos agora cruzam boa parte da Inglaterra, do nosso país. Sinto um misto de orgulho e tristeza ao olhar para trás. Vivi a transição de um mundo rural para uma sociedade industrial. Isso é a Revolução Industrial, essa mudança de uma Inglaterra que era rural para uma Inglaterra que agora é industrial. E apesar das lutas e dos sacrifícios, eu quero crer que o futuro vai ser mais justo, com menos desigualdades sociais, pois eu acredito que isso ainda um dia vai acontecer. Minha jornada chega ao fim, pois na minha época as pessoas não vivem muito tempo, vivem em média 45, 50 anos. Mas minhas memórias permanecem. Um testemunho dos dias de luta, suor e esperança de um simples camponês que foi engolido por uma revolução, a Revolução Industrial, mas nunca deixou de sonhar com uma vida mais digna e feliz. Esse é o meu depoimento de Thomas Miller, através do professor Pedro Coelho. Um abraço, até a próxima. Então é isso, gente, e assim encerramos esse romance no contexto da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Obrigado aí a todos, deixa o like, por favor, se inscreve no canal, vamos ver se a gente chega nos 300, oitavo ano A, oitavo ano B, oitavo ano C do Colégio Batista, me ajuda aí, por favor. Você que não é do colégio também me ajuda, porque o objetivo desse canal é fazer uma aula simples e direta para o aluno que quer uma aula descomplicada, uma aula limpa e focada, não em politicagem, não em ideologia e não em reflexões, mas em como preparar o aluno para o vestibular, ponto, independentemente de perspectivas. Então, por favor, me ajuda por gentileza, para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas. Por isso, se inscreve no canal, compartilha, deixa um like por gentileza. Vamos lá, oitavo ano, e todo mundo que gosta desse canal, divulga com as pessoas. Um forte abraço, até a próxima. Fui membro da minha tripulação. Tchau, tchau.